Olá pessoas, sejam todos novamente muito bem-vindos ao Projeto 7 do Zero. Hoje iremos aprender a estruturar e organizar o layout da nossa página web. Vamos ver como organizar semanticamente o nosso HTML, a utilização de divs e a tag spam. Até o momento, nas nossas aulas, nós fizemos apenas alguns pequenos esqueletos do que pode se tornar uma página web futuramente, sem aplicar nenhum tipo de organização no nosso código e na estrutura. Só que nessa aula nós vamos aplicar conceitos que vão mudar tudo isso, fazendo com que o nosso site se torne mais apresentável e mais organizado. E para isso, inicialmente veremos a tag div, e ela serve como uma divisão de conteúdo e vai permitir que a gente possa fazer agrupamento de elementos que possuam relação entre si no nosso código. E dentro dela pode ser agrupado diferentes tipos de dados, como textos, imagens, tabelas e até mesmo outras divs. Só que ela não é considerada um elemento semântico. Então ela não apresenta nenhum tipo de significado específico para a seção do documento. E como ela não é semântica, só é recomendável a sua utilização se não puder utilizar nenhum outro elemento semântico no lugar dela. E a gente vai ver isso mais tarde nessa mesma aula. E com a utilização da div, podemos mudar o tamanho do conteúdo apresentado e também o posicionamento dele, utilizando o div e integrando ele com o CSS. E para essa integração, a gente utiliza dois atributos muito importantes, que são as classes, que é a tag class, e os IDs, que a gente utiliza a tag ID. A gente utiliza o atributo class quando a gente quer utilizar diferentes elementos, e esses elementos eles têm que possuir o mesmo atributo class. No caso, eles têm uma relação entre si. Então, todo conteúdo que a gente colocar, toda div que a gente colocar o atributo class, todos os elementos desse grupo vão ser alterados. E já com o ID, ele vai servir apenas para aplicações individuais. No caso, o atributo vai ser único e só o estilo dele vai ser alterado de forma individual. Assim falando, pode parecer um pouco estranho, um pouco complicado, mas quando a gente for para o código, vai ser mais tranquilo de mostrar para vocês como é que isso funciona. E outra maneira de a gente estilizar o nosso site é utilizando a tag span. Só que diferente da div, que é aplicada em nível de bloco, o span é aplicado em nível de linha. E ela só vai estilizar partes específicas de um texto. E assim como a div, essa chave ela também não é considerada um elemento semântico. Só que eu falei de nível bloco, nível linha, e o que seria isso? Nada mais é que essas diferenciações de elemento, elas só vão servir para explicar como é a ocupação de espaço delas. No caso dos elementos em bloco, eles vão ocupar todo o espaço disponível, todo um bloco de espaço, e eles vão sempre iniciar uma nova linha. Um exemplo de elementos em bloco é a tag de parágrafo e as tags de cabeçalho, de H1 a H6. Já os elementos inline, os elementos em linha, eles vão ocupar só a linha necessária para o conteúdo que vai ser alterado. E elas podem começar de qualquer lugar dessa linha. Pode começar no começo, no meio, no final, nem tanto no começo. E diferente das em bloco também, elas não vão quebrar ou iniciar nenhuma nova linha. E elas só podem conter outros elementos inline ou texto. Nesse caso, de exemplo, a gente tem essa tag span, que eu acabei de falar, e as tags de negrito e itálico, que é strong e em. Lembram que na aula, quando eu apresentei essas duas tags, eu falei que a aplicação delas tinha que ser na palavra ou na frase que tu quer deixar em negrito ou em itálico? É basicamente isso. Todos os elementos inline funcionam da mesma forma. Tu aplica a abertura de chave e o fechamento dessa mesma chave na palavra ou no texto que tu quer fazer essa alteração. Então, depois de explicar toda essa parte, essa primeira parte de div, de span e conceitos de elemento em bloco inline, vamos para o nosso VS Code começar a programar, a fazer o nosso código da estruturação do nosso site. Abrindo aqui o VS Code, para dar uma adiantada, eu já formatei um pouco do que mais ou menos vai ser a explicação da aula de hoje. Já iniciei com o cabeçalho que vamos estilizar no nosso site. Vamos dar aqui um show preview para mostrar direitinho.
Vamos ter o nosso cabeçalho, vamos ter o nosso menu de navegação. Sabe aquele menuzinho nos sites que tem a home, sobre nós, contato, esses menus de navegação que levam para outras páginas? Vamos estilizar aqui. E os dois conteúdos da nossa página. Então vamos começar aplicando as nossas chaves div para estilizarmos, abertura e fechamento. Aqui vamos ter a nossa primeira div. E essa div eu vou colocar a class de cabeçalho. Opa, não cometa esse erro de colocar com caracteres especiais. Vamos fazer a nossa div para o nosso menu. Já vou botar a classe aqui de menu. Opa, tava difícil aqui. E vamos fazer uma div, a classe de conteúdos. E essa div aqui vai ser para cá. E a gente pode utilizar a mesma div aqui. Só que nesse caso aqui, para mostrar a diferenciação para vocês, só vou dar uma organizada aqui. Isso. Para dar a diferenciada para vocês da diferença de classe e ID, eu vou adicionar nesse conteúdo aqui um ID de conteúdo 2. Eu vou chamar de conteúdo 2. E para começarmos a utilização do nosso site, a gente vem aqui de volta para o head do nosso site. E eu vou mostrar para vocês uma tagzinha que aplica o estilo sem precisar criar um documento CSS. Com essa tag style, ela vai aplicar o mesmo estilo que um CSS faria já dentro do próprio HTML. Não é recomendável fazer isso. O recomendável é sempre tu criar um novo arquivo CSS para uma melhor organização, que quando vocês verem que eu terminar a estilização desse nosso exemplo, vocês vão ver que o HTML vai estar gigantesco, só com o style e essas poucas divs que nós temos. E para um site mais robusto, que com certeza vai ter muito mais, vai ter uma estrutura, uma organização muito maior dos conteúdos da página, só do HTML em si, ter o style dentro do HTML vai pesar muito código, vai ficar muitas linhas de código, vai ser horrível de ver. Então é sempre recomendável que se crie um documento CSS próprio para a estilização do site. Mas vamos começar aqui. Eu vou começar estilizando. Quando é o asterisco, é porque é a estilização de todo o site. Eu só vou fazer uma estilização bonitinha para demonstrar melhor como que funciona as divs e o agrupamento que elas formam. Bom, e aqui eu vou começar organizando pelo cabeçalho. Para referenciarmos para referenciarmos uma class, nós utilizamos ponto, em seguida o nome da nossa class, que no caso é o cabeçalho. Abrimos e fechamos as chaves. Eu vou aplicar um background color. Na aula de CSS futuramente nós vamos ver melhor o que significa cada uma dessas coisas que eu estou colocando aqui, cada uma dessas estilizações. Mas só para dar um pequeno spoiler, esse background color ele vai mudar a cor de fundo. E aqui nesse caso vai mudar a cor de fundo do nosso agrupamento do cabeçalho. Vou colocar uma cor qualquer que seja visível, vou colocar a cor azul. E dá para ver que só mudou para azul o que está na nossa classe de cabeçalho, nada mais além disso. Só o nosso H1 e o nosso parágrafo. Somente isso. Vamos adicionar um padding, que é o espaçamento interno, para 20 pixels. E vamos alinhar o texto com o centro. E aqui está o nosso topo, como seria um cabeçalho de um site. Nós podemos mudar
atributos específicos de uma classe. Por exemplo, esse azul com esse preto está meio difícil de enxergar. Então eu quero mudar a cor do meu parágrafo e do meu cabeçalho para uma cor branca. E para fazer essa estilização, eu utilizo esse mesmo ponto cabeçalho para acessar a classe cabeçalho e coloco os parâmetros que eu quero alterar, que no caso é o parágrafo e o H1. E eu vou colocar a cor de branca, para ser melhor visualizado pelo usuário e para nós também. Ninguém gosta de ter um site que não é visível, não é legal de se ter. Agora eu vou mudar o menu e deixar ele mais ou menos formatado como são nos sites. Vamos abrir aqui, vamos chamar a classe do menu, abrir as chaves, vou botar um fundo de preto para ficar parecido com a estilização do nosso próprio canal, que é preto com azul. Agora eu vou aplicar alguns atributos aqui para deixar ele bem organizado. Display Flex e Align Items Center. Deu uma organizada, mas para deixar tudo certinho, vou novamente mudar alguns atributos específicos, que é o nosso A, que serve para fazer referência, serve para linkagem. E eu vou colocar uma cor aqua, mudar o nosso padding para 14 e 16 pixels, utilizar o Display Flex. Quero deixar eles alinhados aqui ao centro, como geralmente nós vemos nos sites da internet. Justify Content Space Around. Centro. Vamos botar o tamanho de 50%. E dá para perceber que os links eles sempre vêm com uma linhazinha embaixo. E se tu é uma pessoa chata que nem eu, que não gosta dessa linhazinha embaixo, tem um atributo que se chama Text Decoration, que ele define a decoração do texto, principalmente desse link, e a gente pode colocar como none para tirar essa linha aqui embaixo. Assim, tá bem menos que antes, né? Só que eu não sei se é por causa dessa cor que eu escolhi, que parece que tem uma linha ali, mas não é para ter. Quando se utiliza o Text Decoration None, tira aquela linhazinha de baixo do link. Agora vamos mudar os nossos conteúdos. Vou chamar aqui a classe conteúdos. E eu quero deixar, ao invés de deixar eles assim, um embaixo do outro, eu quero deixar eles lado a lado. Então eu vou aplicar um float left, que já vai deixar eles lado a lado, que inicia os conteúdos da esquerda para a direita. E eu quero que eles mantenham, que eles ocupem metade da página cada um. O conteúdo 1 vai ocupar 50% da página e o conteúdo 2 vai ocupar a outra metade da página, utilizando o width de 50%. Vou alterar o padding para 15 pixels, para deixar mais organizadinho. E vamos botar uma cor light gray para ver certinho a separação e o agrupamento da nossa classe. Agora, vocês lembram que eu coloquei um ID no conteúdo 2, que eu quero alterar só aquela div? Então, para nós chamarmos um ID, nós não utilizamos ponto. Daí, nesse caso, nós utilizamos a hashtag, ou o jogo da velha. E chamamos o nome do ID. Aqui no caso, hashtag conteúdo 2. E eu vou mudar só a cor desse meu conteúdo para a cor maroon. E dá para ver que mesmo os dois conteúdos tendo a mesma classe, tendo o mesmo agrupamento de classe, pelo conteúdo 2 ter um ID, ter seu próprio ID, só ele vai ser alterado baseado em seu ID. Só ele vai ter a cor mudada. O conteúdo 1 não tem sequer alguma alteração. E mesmo que eles façam parte da mesma classe,
Se eu for colocar aqui um color nos conteúdos para, por exemplo, um violeta, mesmo eles tendo a mesma classe, vai prevalecer a cor do ID por ser um identificador único daquela div. Porque se eu não colocar a div, não chamar a div, os dois conteúdos vão ter a mesma cor por eles estarem agrupados na mesma classe. Mas como eu chamei o ID, e o ID é um seletor único, vai fazer com que altere somente a div do conteúdo 2 para a cor que eu chamei ali, que é o maroon. Vamos voltar ao normal. E nesse momento a gente somente alterou via elementos em bloco. Nós também temos, que nós vimos hoje ainda nessa aula, a tag span. Então eu vou adicionar o span aqui na nossa linha, no nosso parágrafo, apenas na parte se inscreva, para fazer a nossa alteração em linha e não uma alteração em bloco, assim como a div. E como eu falei anteriormente, por ser um elemento em linha, ele pode ser colocado em qualquer lugar. Aqui eu coloquei no meio do nosso parágrafo, aqui apenas se inscreva. E como vai funcionar a sua estilização? Da mesma forma que uma div. Eu vou chamar o atributo span, que eu dei um espaçamento a mais, abrir e fechar chaves. Eu vou mudar a cor do se inscreva para azul. E somente a cor do se inscreva foi alterada. Mais nada no nosso texto da nossa div de class conteúdos. E eu também quero chamar a atenção para ela. Além da cor, eu quero transformá-la em negrito, para chamar mais ainda a atenção dela. E tá aqui. Foi alterado somente na região onde está marcado em linha no span, e não foi alterado em bloco como uma div. E seria assim a estilização de um site a partir de divs e spans, utilizando os nossos atributos class e id para alterações em grupo ou individuais dos nossos elementos do nosso site. Porém, como eu falei anteriormente, essa não é uma forma semântica de se organizar um site. Então eu vou apresentar para vocês uma forma semântica, a forma semântica do HTML e a forma mais correta e estruturalmente lógica de organizar o nosso código. E aqui de volta no nosso slide, nós temos HTML semântico. E para criar essa estrutura, nós utilizamos tags específicas do HTML para tal. Aqui como está exemplificado no slide, com header, nav, article, section e footer. São os principais. Os principais mesmo são header, nav e footer, tá? Que a sua utilização vai tornar o código muito mais legível e acessível para o navegador interpretar o que vai ser exibido. E vai tornar o site melhor ranqueado nos sistemas de buscas. E esses sistemas de buscas são chamados de SEO, SEO, com S no caso, não com C, vão tornar o seu site mais relevante quando o usuário for pesquisar. Por exemplo, se tu tem um site, uma loja de eletrônicos, quando o usuário for pesquisar sobre loja de eletrônicos, se o seu site segue essa norma de formalização, que não abrange só organizar o seu site de forma semântica, mas também sendo um site acessível a todos os públicos, mesmo os que tenham algum tipo de deficiência, seja auditiva ou visual, ele vai ser mais relevante na hora da busca do usuário pelo tipo de site que tu está criando. Além de que, ao deixar o código melhor estruturado com as tags semânticas, ele vai facilitar a colaboração entre os desenvolvedores, pois o entendimento do que se trata cada parte do código se trata mais claro. Se, por exemplo, ali nas divs, eu coloquei as classes com o mesmo nome do que eu tô agrupando ali, por exemplo. Vou voltar aqui pro VS Code rapidinho,
só para explicar essa parte para vocês. Aqui no nosso cabeçalho, se algum outro desenvolvedor vê o seu site, o código do seu site, aqui nesse caso eu alterei essa div do nosso menu para menu porque eu sei que ali é o menu, mas eu posso chamar de qualquer coisa. Eu posso literalmente qualquer coisa. E aqui eu vou alterar para ponto qualquer coisa. E se tu for reparar, não vai mudar nada aqui no site. Como é que como é que um outro desenvolvedor, como é que um outro colaborador, vamos supor que não exista nem esse cabeçalho aqui que eu chamei de menu, para a pessoa saber como é que o outro desenvolvedor, o outro colaborador, que está te auxiliando a criar esse site, o teu sócio, como é que ele vai saber que aquela div ali é para ser um menu de navegação do teu site? Se só tem o atributo div ali, div não fala nada, div não quer dizer nada. E na classe tu pode adicionar qualquer nome que tu quiser. E é por isso que a gente aplica tags semânticas. E agora eu vou explicar... Opa, aqui certinho. Agora sim, certinho. E agora eu vou explicar em código para que cada uma dessas tags vão servir. E nesse caso eu vou tirar algumas divs desse nosso exemplo e adicionar as tags semânticas. Já começando aqui pelo cabeçalho, que ele tem a sua tag própria, que é chamada de header, que significa cabeçalho. A gente pode manter a mesma classe e não vai fazer nenhuma diferença aqui na nossa utilização. Que ela vai ter a classe certa. Posso até chamar a classe de qualquer coisa, mas como tu colocou a tag semântica de header, a tag semântica de cabeçalho, de topo, o desenvolvedor e o navegador vão saber que essa parte aqui se trata do topo do nosso site. Para o nosso menu de navegação, que eu expliquei anteriormente, que eu posso alterar a classe dessa div e a pessoa não vai saber que é um menu, ela possui, vou fechar aqui para deixar maior, ela possui a tag especial de nave, de navegação. Por isso que chamamos de menu de navegação. E ela tem o atributo nave, ela tem a chave nave, que vai servir para avisar o navegador e o desenvolvedor que se trata do menu de navegação. Só que a gente não precisa necessariamente tirar as divs. Por exemplo, o conteúdo do nosso site, ele geralmente é chamado de seção, a seção do nosso site. Então, por lógica, já dá para saber que a próxima tag de semântica que nós vamos chamar é a section. E a gente pode colocar entre essas duas divs aqui. Só deixa eu dar o espaçamento bonitinho. Eu sou meio neurótico isso. E nós temos aqui já separado a seção do nosso site. E outro bastante utilizado, que é o rodapé. Geralmente, todos os sites vão ter o rodapé. E o rodapé tem a tag semântica chamada de footer. Vou criar aqui a div, chamar de classe rodapé. Vou utilizar ela mais tarde. É só para mostrar para vocês aqui. Vou criar um H4 chamado de rodapé. E eu vou adicionar um parágrafo, aquele parágrafo padrão de todo o rodapé. E comercial copy, para adicionar o copyright. Escrever aqui projeto site do zero. Vou adicionar uma barrinha de espaço e adicionar o ano. E aqui eu vou ajustar rapidinho o nosso rodapé para ficar visível para vocês. Chamar a classe rodapé. Vou adicionar uma cor. Gostei dessa violeta. Vou botar ela com a violeta. Adicionar um espaçamento interno.
mudar a disposição, adicionar um gap que mais tarde vocês vão ver, e alinhar o texto ao centro. E fica mais ou menos assim o nosso rodapé, o rodapé que a gente conhece. E assim seria um exemplo, são duas formas de exemplo que a gente fez. Um exemplo de estrutura do nosso site utilizando apenas divs, e um exemplo mais correto e organizado, que é utilizando as tags semânticas específicas para cada parte do seu site, que é a nossa header, a nav, a section e a footer. E agora, para encerrar a nossa aula de hoje, vamos para um exercício. Esse provavelmente vai ser um exercício mais chatinho, mais trabalhoso, que nós vamos estruturar uma página com várias seções. Nós vamos criar o conteúdo, estruturar a página, aplicar os estilos e, se necessário, utilizar spans para destacar uma área do texto do nosso conteúdo, do nosso site. Vamos voltar lá para o VS Code e vamos começar o nosso exercício. Vou salvar aqui o nosso exemplo div, fechar ele e vou criar nosso exercício aula 05.html. Então, enquanto eu vou organizando a estrutura aqui rapidinho para não comer muito tempo do vídeo, o nosso editor vai acelerar essa estruturação e eu volto quando eu for adicionar os elementos no nosso site, tá bom? Bom, e aqui vamos começar. Eu vou criar um site de adoção de animais. Então eu vou iniciar aqui com o nosso header. Eu vou organizar de forma semântica. Caso você queira organizar somente de formato de div, fica a seu critério. Ou caso você queira fazer das duas formas, melhor ainda. Eu vou fazer de forma semântica. E como o cabeçalho vai ser algo único, então eu vou utilizar ID, tá bom? Vou criar o ID cabeçalho. Dentro do nosso header, eu vou adicionar um texto principal, que eu vou chamar de site do zero adoções. E vou dar uma legenda de encontre aqui seu anjinho de 4 patas. Finalizando o nosso cabeçalho, vamos para o nosso menu de navegação, que também, como eu não vou mudar muita coisa nele, vou só alterar o atributo do menu. Eu vou chamar de vou utilizar ID. Uma hashtag ou deixar mesmo chamar vazio? de Eu prefiro vazios. deixar hashtag pra ter Caso alguma você coisa. tenha, Caso só você para vá indicar criar que ele está vazio. E aqui eu vou criar home. Vou criar 3 links. Esse é home, sobre nós. E um link que iria para os bichinhos. E agora eu vou organizar seções no nosso site. Prefiram sempre estruturar o site de vocês antes de ir para a estilização. Antes de, por exemplo, eu poderia já terminar esse meu cabeçalho e já ir direto estilizar, mas é melhor para vocês já deixarem toda a estrutura pronta, porque a parte de estilo geralmente ela demora um pouco para fazer. E até terminar tudo pode ser um pouco desgastante quando tu for criar um site mais robusto. Nesse caso, como é uma seção, eu vou utilizar a classe. Muito parecido, deixar bem parecido, na verdade, com o nosso exemplo. E aqui, só que aqui nesse caso, eu vou fazer um sitezinho mais bonitinho, mais completo junto com vocês. E vou utilizar as mesmas imagens que
de bichinhos, de filhotinho de gato e de cachorro que eu utilizei da nossa aula de imagens. Então eu vou adicionar uma imagem. Sim, div, class funcionam com imagens também. Então vamos aqui procurar a imagem do nosso gatinho. Adicionar sempre um texto alternativo. Foto de um gatinho. E eu vou chutar. Acredito que esse seja um tamanho legal de imagem. E agora eu vou adicionar um parágrafo. Gato sem raça definida, filhote, 2 meses de idade, com FIV e FELV. E nesse caso eu vou utilizar o span para dar ênfase que FIV e FELV estão negativos. E agora eu vou atribuir um link que iria para o nosso entre em contato, para o usuário poder entrar em contato para conseguir poder adotar o nosso gatinho. E nesse caso tem uma outra tag semântica que eu esqueci de mostrar para vocês no exemplo, que ela serve para demonstrar que aquilo que está sendo escrito é um artigo, que é o article, que a gente utiliza principalmente para site de notícias, sites informativos, para criar um artigo. Nesse caso eu vou criar um artigo. Eu vou criar um artigo dentro da seção e dentro desse artigo vai ter uma div. É mais ou menos assim que a barca anda quando quer criar um site mais bonitinho e apresentável. Vou criar mais um artigo com mais uma div e eu vou criar essa div com a mesma classe de classe conteúdos. Dessa vez eu não vou criar um ID, porque eu quero deixar o site apresentável e eu quero deixar as duas seções do meu site, os 2 artigos do meu site parecidos, tá? Então eu vou criar um cabeçalho. E aqui vai ser o filhotinho de cachorro, que era um pugzinho preto, se não me engano, que a gente tinha utilizado. Lindo filhote de pug disponível para adoção. Agora eu vou adicionar a imagem, img, source, contrabarra, imagem, um pugzinho. Agora vamos adicionar um texto alternativo, foto de um cachorro. E vamos utilizar mesmo tamanho para as 2 imagens ficarem bem parecidas. Agora eu vou adicionar um parágrafo. Esse é um pug macho. Eu não botei se é macho ou fêmea. Vou botar aqui uma fêmea, gata fêmea. E aqui vai ser um pugzinho macho, de 3 meses de idade. Onde ele já vai ser devidamente vacinado. Onde eu vou chamar mais um spam para dar ênfase no vacinado. Na verdade, eu vou alterar isso e vou deixar somente aqui embaixo com uma spam dando ênfase no vacinado e aqui para FIV e FELV negativos. Então aqui eu vou criar mais um link de referência. Queria para um link de entrar em contato. Tradução do bichinho. E agora a gente tem tudo pronto, mais ou menos. Na real, tá faltando o nosso querido footer, né? Vamos adicionar o nosso rodapé. E vamos dar uma div com a class de rodapé. Nessa div nós vamos adicionar a logo do nosso site,
que no caso vai ser a logo do nosso canal do YouTube. Vou botar logo do site. Esse vai ser o texto alternativo. E não precisa ser um tamanho muito grande. Vou até utilizar em pixels. Porque vai ser pro rodapé. Um logo maior geralmente fica ali no cabeçalho. Nesse caso só vou utilizar o logo no rodapé, que tem alguns sites que só utilizam o logo no rodapé. E deixam o cabeçalho mais livre. Vou adicionar aqui nosso querido copyright. E copyright. Site do Zero dos Sons. Adicionar uma barra. Colocar sempre todos os direitos reservados. E o ano vigente do nosso site. E vou adicionar também, para deixar mais profissional ainda, um CNPJ fictício. Se eu não me engano, é. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho como é que um CNPJ. Tá. Aqui vai uma barra. 4. Agora um tracinho, XX. E de onde é a nosso site de adoção. Sem nenhuma estilização. Tá mais ou menos assim no site. Tá bem feio, é só um esqueleto. E agora a gente vai alterar utilizando as nossas classes aqui no nosso style. E agora começa toda a função de estilização do nosso site. Eu vou utilizar um padding de 0, uma margem de 0, box size de border box, só para organizar. Lembrando que asterisco a gente utiliza para alterar, para estilizar todo o site. Utilizando só a tag body, a gente vai alterar somente tudo que está dentro do body. Agora eu vou chamar o cabeçalho, nossa, o ID cabeçalho. Eu vou mudar para uma corzinha aqui, que eu vou dar uma olhada aqui, seja azulzinho parecendo no nosso site, só que mais bonitinho. Rapidinho. Tá, achei uma cor. Tu pode utilizar sites aqui mesmo, até aqui mesmo, né? Se tu apertar dentro dessa bolinha, tu pode mudar aqui pela bolinha qual a cor que tu vai utilizar no background ou na cor do fundo do fundo da tua classe ou do seu parágrafo. Mas nesse caso eu dei uma pesquisada e eu gostei bastante desse tipo de azul aqui. Opa, 95E. Coloquei um 4 a mais. Isso. Agora eu vou dar um espaçamento de 40 pixels interno e alinhar o texto ao centro. E agora eu vou chamar o cabeçalho novamente. Porém, eu vou alterar atributos específicos, que são o nosso parágrafo e o nosso cabeçalho, e vou mudar a cor, uma cor branca. E por enquanto tá assim no nosso cabeçalho. Agora, na real, eu vou deixar os dois lado a lado. Vai ser melhor para vocês ficarem vendo em tempo real toda a mudança. O nosso site indo mudando, saindo desse esqueleto feio para uma estrutura e uma organização muito mais bonita e apresentável no nosso site. Agora vamos para o nosso menu. Vamos chamar o nosso site de menu. Vou mudar o background color, utilizar a mesma cor. Bom que o VS Code já mais ou menos salva o que tu quer usar. Vou dar um overflow hidden. Vamos colocar o display flex. Vocês não precisam, vocês podem só copiar esse estilo que eu estou fazendo para o exercício de vocês, mas porque o foco é vocês saberem
como e por que utilizar as estruturas semânticas e a estrutura div e span, tá? Essa parte do style, que é a parte CSS do nosso... de estilização CSS do nosso site, a gente vai ver mais tarde nossas videoaulas. Terminando nosso conteúdo de HTML, a gente já vai direto pro CSS, que os dois andam assim grudados, como vocês deram para ver. Então vocês não precisam tentar entender o que está acontecendo aqui na estilização, tá bom? Podem só copiar. Agora eu vou dar um justify content com space surround e alinhar os itens no centro. Chamar novamente o ID para mudar somente os links de referência. Vou colocar uma cor branca para ser mais visível. Opa, um espaçamento 14 pixels por 16. E o texto centro. Tirar essa decoração dos links, ó. Acredito que no exemplo anterior não tenha assumido muito por causa da cor. Aqui no nosso link em branco, já com a cor branca, já deu para ver a remoção dessa linha branca aqui, utilizando o Text Decoration None. Eu vou dar um spoiler para vocês de uma mudança, fora os spoilers que eu já tô dando aqui no style dentro do HTML sobre CSS, que é uma função que a gente chama de hover, que ela vai alterar baseado no que tem em nosso CSS, que está aqui dentro dessa chave CSS, quando a gente passar o mouse por cima. Nesse caso, eu vou querer mudar o fundo do link. E eu vou mudar para um azul mais claro. Isso daqui só vai ser alterado cada vez que eu passar o mouse por cima. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, passando o mouse por cima, toda a área do link, ela vai mudar a cor de fundo dela para esse azul mais claro. Porque eu chamei essa funçãozinha hover. Tudo que tu colocar com esses hover, ele vai alterar baseado no CSS que está dentro dessas chaves quando tu passar o mouse por cima. Então agora vamos mudar agora o nosso conteúdo aqui dos nossos bichinhos. Vamos chamar aqui a nossa classe, lembrando sempre hashtag para ID, ponto para classe. Eu vou dar tamanho de 50%, que eles vão ocupar 50%. Padding de 15 pixels. E o float left, para eles iniciarem pela esquerda e ficarem bonitinho aqui juntos, lado a lado. Agora eu vou alterar o link. Eu vou tirar o text decoration, que não gosto. Eu vou mudar a cor. Na verdade, eu vou manter essa cor azul. E eu vou só tornar em negrito o nosso entra em contato. Agora eu vou alterar também, adicionando a mesma coisa. Aquele nosso a.hover. Vou chamar uma funçãozinha que vai mudar quando eu passar o mouse por cima, igual aqui no menu de navegação. Nesse caso eu vou mudar a cor do nosso texto dentro em contrato para preto, e eu vou colocar o mesmo background color. Eu vou adicionar uma outra cor de azul, também um pouquinho mais clara. Poderia utilizar as mesmas cores que eu já estou utilizando, mas eu não sei se fica muito bonitinho. Ó, essa aqui é uma cor um pouquinho só mais clara, que é a do fundo do nosso cabeçalho do nosso menu de navegação. E vai mudar aqui os dois entram em contato quando o cliente colocar o mouse por cima.
Não ficou muito bonitinho, mas é pro cliente, pro usuário saber o que fazer. Então aqui eu vou também alterar os spans que eu criei aqui nos conteúdos. Eu vou torná-los em negrito. E vou mudar a cor para um laranjinha. 74 C3C aqui. Vou brincar um pouco com as cores, aproveitar, né? E agora chegou a hora de mudar. Agora que o nosso conteúdo tá organizado bonitinho, chegou a hora de organizar a última coisa que restou, que foi o nosso rodapé. Nosso rodapé eu vou chamar o ID do nosso rodapé. Eu vou colocar o fundo, o mesmo fundo da nossa página. Eu vou alterar a cor para white, a cor do que tiver escrito no nosso rodapé. Eu errei porque eu coloquei class, né? Tem que ser aqui, ID. Tá, ficou tudo junto aqui, mas calma que eu vou resolver isso. Vou dar um espaçamento de 30 por 20. Vou colocar um display flex. Já viram que já mudou ali. Vou dar um flex direction de coluna. Alinhar os itens no centro. E alinhar o texto ao centro também. Ficou meio estranho, mas ele vai ficar assim, ó. Depois eu abro com um live preview, que vai ser melhor enxergar. Assim ele vai ficar meio estranho, mas é por conta do tamanho do navegadorzinho aqui do próprio VS Code, né? Assim ficou mais apresentável. Eu vou mudar a imagem do nosso rodapé. Opa, vou chamar aqui IMG. E eu vou só adicionar uma margem para baixo. Adicionar uma margem que vai separar a imagem do texto aqui embaixo de 20 pixels. Aqui eu vou alterar o parágrafo e vou só adicionar também um espaçamento para baixo de 10 pixels. Eu só, na verdade, vinha mudar uma coisinha, que meu margem top estava um pouquinho errado dos conteúdos. Para dar uma afastadinha aqui e organizar o rodapé, só aumentei para 53 pixels. E seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos assim que ficaria o nosso exercício com o nosso site bonitinho, bem estruturado, bem organizado, utilizando estruturas semânticas com header, nave de navegação, section, article, utilizando as divs para fazer o agrupamento dos nossos elementos, utilizando classes e IDs para estilização específica de grupos ou de elementos individuais, no caso em grupos utilizando class e o ID de forma individual. Todas essas alterações são de formas em bloco, são para elementos em bloco, alteram de forma de bloco, e utilizamos span para a gente alterar e estilizar elementos em linha dos nossos parágrafos. E seria isso a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E essa aqui vai ser a nossa última aula de conteúdo, porque na próxima aula eu vou iniciar com vocês um esqueleto, toda uma estrutura, somente utilizando HTML, de um projeto de uma landing page. Que esse é o nosso projeto Site do Zero. Nós vamos criar uma landing page do zero, juntamente com vocês. Eu vou fazer com vocês a parte em HTML dessa nossa landing page. Eu vou fazer toda a estrutura com vocês, utilizando tudo que nós vimos nas nossas últimas aulas, pelo menos as principais partes que nós vimos nas nossas últimas aulas, e criar uma landing page bonitinha que nós vamos utilizar ao longo do nosso projeto, ao longo do nosso curso. Nós vamos utilizá-las em CSS
e vamos aplicar algumas alterações em back-end utilizando o JavaScript que nós vamos ver no andamento do nosso curso. Nosso próximo conteúdo já vai ser o CSS. Não sei se o nosso colega que vai dar aula de CSS, ele vai já aplicar o conteúdo de CSS baseado na nossa estrutura, mas com certeza, se ele não for dando as aulas baseado na nossa estrutura HTML que vamos criar na próxima aula, quando ele terminar as aulas de explicação de CSS, dos estilos em CSS, a estilização do site, com certeza, parecido comigo, a última aula também vai ser a estilização da estrutura que nós vamos criar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. É um conteúdo bem importante, principalmente agora que nós vamos aprender CSS. Saber utilizar div, class, id e organizar o site semanticamente é muito importante. Então deixe nos comentários qualquer dúvida. Lembrando que sempre, em todas as aulas, nós deixamos na descrição dos nossos vídeos um formulário para que vocês possam dar um feedback sobre as nossas aulas, não só pela aba comentários, caso vocês queiram dar um feedback de uma maneira privada. Também deixamos alguns exercícios, alguns sites de exercícios. CSS tem muitos sites de exercícios que ajudam a entender como estilizar melhor o site. E também esse mesmo link para o formulário e para os exercícios vai estar no nosso primeiro comentário fixado. E por favor, deixem um like no nosso vídeo. Deixem um like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. E por favor, se puderem, compartilhem esse canal para mais pessoas. Para que esse nosso conhecimento disponibilizado de forma gratuita possa alcançar mais pessoas que têm dificuldade em criar seus próprios sites. Seja por falta de verba, para poder contratar um programador que possa fazer o seu site, seja por querer aprender a como programar pela primeira vez, seja querer para estudar para uma prova. Por favor, se puderem compartilhar o nosso vídeo para chegar em mais pessoas, seria de muito bom grado. E é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E até a próxima aula.